É assim, igreja, é assim, meus irmãos. Toda vez que Deus for te entregar uma bênção, uma vitória, um algo, o adversário vai se levantar, vai lutar. E por que que o inimigo sabe quando já está perto de você receber a vitória? Como que ele sabe? Muitas das vezes é por causa da promessa. Quando Deus faz a promessa usando outro vaso, usando outra pessoa e falando que vai te entregar algo, o adversário escuta, irmãos. O inimigo escuta, sabia? Ele fica atento ao que Deus está falando com o seu povo, com o seu servo, com a sua serva. Ele fica atento. Então, o inimigo, ele não é uma coisa que ele fica longe, ele fica ausente, por acaso ele pode saber. Não, irmãos, não. Ele sabe. O adversário sabe das promessas que Deus te fez. O adversário, ele sabe do que você vai receber da parte de Deus, mulher de Deus, homem de Deus. O adversário sabe. E é por isso que ele se levanta. Então presta atenção, toda vez que você está para receber algo da parte de Deus, irmãos, não repara não a minha cara de sono, porque tenho dormido pouco. Toda vez que Deus for te entregar uma bênção, o inimigo vai se levantar de alguma forma. Vai usar alguém para te abater, para te entristecer. Algo vai acontecer. Ou quando você faz algo para Deus, você faz um propósito para Deus, entrega aquele propósito nas mãos de Deus, logo em seguida o adversário levanta, né? O adversário levanta, ele levanta por quê? Ele levanta porque ele não gostou do que você ofereceu a Deus. Ele não gostou. Então, meus irmãos, o inimigo, ele não quer que nós servimos a Deus. O adversário, ele não quer que nós sejamos abençoados. Ele não quer que a gente dê glória a Deus por algo que recebeu. Ele não quer isso. E ele luta constantemente para te entristecer, para te abater, para que você não venha glorificar o nome do Senhor por aquele algo que você recebeu. Tá entendendo? Então, toda vez que você tem um algo para receber, ele vai levantar. Não, ela vai ser abençoada. Não, ele vai ser abençoado. Ele vai receber. Ela vai receber. O inimigo já sabe, irmãos. O inimigo já sabe. Então, ela vai ser abençoada. Ele vai ser abençoado. Então, eu vou dar um jeito de causar um transtorno. Eu vou dar um jeito de colocar algo, de jogar uma seta de enfermidade, de jogar um contra o outro, de trazer um de longe ou um de perto, usar para falar coisas que te abatem. Que tem... Irmãos, o adversário, ele é estrategista. O adversário, ele é estrategista. Ele vive procurando uma oportunidade para te abater e usa quem menos você espera, né? Da onde você não espera, o inimigo usa. Por quê? Porque ele sabe que Deus está ali, ó, já às portas para te entregar a vitória, para te entregar a cura. Quando se trata de cura, meus irmãos, o inimigo vai fazer de tudo para você murmurar contra Deus. Sabia? Quando você está doente, que você precisa de uma cura, então o diabo vai ficar jogando na sua mente assim, ó, na mente da pessoa assim, ó. Não, ele não cura não, ele não vai te curar não. Tá vendo quanto tempo já passou e ele não te curou? Ele não te curou porque ele não tá nem aí para você, ele não ama você, ele tá pouco se lixando para você. O diabo começa a usar esses argumentos, essas palavras contrárias, negativas, para tentar convencer a pessoa, porque ele sabe, o cão sabe que a pessoa vai ser curada por Deus. Tu tá entendendo? Mulher de Deus, tu tá entendendo? Então, o adversário sabe que Deus é quem vai te curar, quem vai te libertar. E o que ele faz? Ele vai
usar uma pessoa e você não vai ser curada não. E eu vi gente que morreu com esse problema menos tempo do que você já morreu. Não vai dar, isso não vai dar em nada não. Você está esperando à toa. Então o inimigo ele vai usar alguma coisa para tentar te convencer de que Deus não vai te curar. Essa parte é ele quem faz. Porque ele sabe que o inimigo sabe que Deus vai te curar. Deus vai te curar. Entendeu? Então o inimigo usa um, usa o outro e fala uma coisa e joga seta e joga dardo e joga assim, pessoas contra, fala um monte de coisa. Quando não é pessoas, é o médico que fala alguma coisa para você que te desanima, que te deixa assim lá para baixo, que no seu caso não tem jeito, que o seu caso não vai dar certo, que você vai ficar dependendo desse remédio a vida inteira, que você vai ficar prostrado a vida inteira. Então, irmãos, o inimigo usa pessoas, qualquer pessoas, para te desestabilizar a sua fé. E isso é em toda a nossa vida. É em toda a nossa vida, irmãos. Quando Deus está para abrir uma porta, quando Deus está para colocar diante de você uma porta abençoada, uma porta grande, uma porta onde você vai se alegrar com essa porta, o que o adversário faz? Sabendo que você está precisando daquela porta aberta, o que o adversário faz? Ele vai começar a usar pessoas de empresa, ele vai começar a usar parente, conhecidos, vizinhos. Ih, rapaz, aquela empresa lá não vai chamar você não vai chamar você nunca. Ih, moça, nem aguarde que aquela empresa lá, aquela empresa não vai chamar você não. Aquilo é assim, assim, assim. Então, o inimigo sabe que Deus tem uma porta para abrir para você. A porta já está aberta para você. Aí o que o adversário faz? Aí usa o parente, usa aquele, usa o vizinho, usa aquele outro, usa o marido, usa a esposa, o filho. E você não vai dar um mês aquele emprego. Então já começa a lançar aquelas palavras negativas, aquelas palavras contrárias contra a vida da pessoa que Deus está abrindo a porta. Por quê, irmãos? Porque o adversário ele é mestre em fazer essas coisas. É mestre em entristecer o coração das pessoas que principalmente que confiam em Deus. Principalmente, se você é uma pessoa que confia em Deus, se você é uma pessoa que aguarda, que espera e que tem aquela fé viva no que o Senhor fala, no que o Senhor promete, aí é que o adversário usa pessoas para tentar convencer você do contrário. O contrário. A pessoa quer montar um negócio, quer ter um negócio próprio, o que o adversário vai fazer? Ele vai falar, esse negócio aí não vai dar certo não. Porque eu já tentei, para mim não deu certo, fulano tentou, também não deu certo, esse ramo aí não é para você, você não vai conseguir e assim por diante. Irmãos, nós precisamos prestar atenção. Aí vem aquele desânimo, eu acho que é mesmo, né? Eu acho que eu não vou conseguir não, né? Esse ramo aí não vai dar certo não. Eu não vou desistir de abrir esse negócio aí, porque não vai... Então, irmãos, a Bíblia fala... Aleluia, para nós olhar para o autor e consumador da nossa fé. O cristão não pode dar ouvido a vozes de terceiros. O cristão, ele não pode dar ouvido à voz do adversário, essas setas negativas que você pensa que é da sua cabeça, mas não é da sua cabeça, não é você que quer pensar isso. É o maligno que está jogando, é o inimigo que está jogando essa seta. Aí o adversário fica jogando, porque você vai morrer, tá vendo? Você vai morrer, ninguém vai te ajudar, ninguém vai fazer nada por você não. O inimigo fica jogando isso, irmãos, dizendo que você tá sozinho, dizendo que ninguém gosta de você, dizendo que ninguém vai te amparar, que você vai viver o resto da vida na miséria, na solidão, na escassez. Todas essas vozes são vozes malignas. Aí você compara a sua vida com essas vozes e você acaba chegando a uma conclusão de que é isso mesmo. Mas não é. Não é. Isso é uma luta espiritual que todo cristão passa.
O adversário, ele vai investir contra, ele vai lutar contra. Não é fácil, irmão, servir a Deus e manter firme na fé. Por isso que a Bíblia fala lá, aleluia, no Salmo 46, a fé perfeita em Deus, a fé perfeita, sabe? O tamanho da fé não importa. O que importa é que a fé tem que ser perfeita, porque a Bíblia diz: se tiver fé do tamanho de um grão, se tiverdes fé, disse Jesus, do tamanho de um grãozinho de mostarda, direis a este monte: monte, passa daqui para lá, e assim se fará, diz a palavra do Senhor. Então, o tamanho da fé não importa. O que importa, aleluia, é que esta fé seja perfeita. E o que é uma fé perfeita? É aquela fé que você vê o que não está vendo. Você vê o que você não está vendo, o que os seus olhos carnais não estão vendo, e que as possibilidades daquilo acontecer é improvável, é impossível. Mas pela fé que você tem, você vê aquele algo. Esta fé é a fé perfeita de Hebreus, que fala lá em Hebreus 11. Aleluia, que a fé é o firme fundamento daquilo que não se vê, mas que se espera se realizar. Esta é a fé perfeita em Deus. A fé perfeita é quando tudo está contrário, todos dizem o contrário ao cenário, o cenário, a enfermidade, tudo que está acontecendo é o contrário. Então, mas pela fé você se vê curada. O diagnóstico diz que é para a morte, mas pela fé você já se vê curado. Então, isto é fé, irmãos. Isto é a fé perfeita. Amém? Então o Senhor Jesus, ele busca os verdadeiros adoradores. Ele busca os verdadeiros adoradores que adoram Ele em espírito, porque tudo de Deus é espiritual. É pela fé. A fé é algo espiritual, e a fé é uma das armas mais fortes que o cristão pode ter. É a fé. É a fé. É uma das armas mais fortes para repreender, para destruir, para anular, para cancelar as obras do inimigo. É a fé. Porque a Bíblia fala que a palavra do Senhor diz que sem fé é impossível eu agradar a Deus. É impossível. É impossível qualquer um de nós agradar a Deus se não for pela fé. Então, a fé é quando não existe condições nenhuma, mas você tem fé. Você olha para você assim e você fala assim: mas eu ser salvo, eu sou uma pessoa tão fraca, uma pessoa tão falha, tão errante, tão pecadora, tão miserável. Por que Deus vai me salvar? Se eu sou tão fraca, tão falha, tão errante, por que Deus vai me salvar? A salvação é pela fé, pela graça. A graça e a fé andam junto. Eu vou repetir: a fé e a graça de Deus andam junto. Então, se você é salvo pela graça, se nós somos salvos pela graça e nós temos fé para ser salvo, então seremos salvos. Amém? Em nome de Jesus. Pela fé sois salvos. Pela graça sois salvos. Porque para ser salvo, você tem que ter fé. Porque sem fé é impossível alguém agradar a Deus. E se você não agrada a Deus pela fé, como é que você vai ser salvo? Pela graça. Então, a graça e a fé andam junto. E são duas armas poderosas. A graça é uma arma de Deus espiritual que Ele usa para salvar o ser humano. E a fé é uma arma potente para
ajustar, alinhar uma coisa à outra. Então, minha querida irmã, meu querido irmão, se você olhar para as suas condições, não tem condições boas. Se nós olhar para nós, não tem condições da gente ser salvo. Não tem como a gente dizer que é bom o suficiente para ser salvo. Isso tem que ser feito por onde? Por meio da fé. Amém? Sem fé é impossível agradar a Deus. Amém? Então, diante disso, não se deixe se abater, não se deixe levar por vozes de terceiros, por vozes do inimigo, por vozes de amigo, por vozes de parente. É porque o parente isso, a fulana disse isso, a fulana disse aquilo. Gente, nós temos que estar a nossa fé firmada no autor e consumador da nossa fé, que é Jesus Cristo. Amém? Que você possa receber essas palavras sobre o teu coração e que Deus venha abençoar cada dia mais a tua fé, para que você cada dia mais possa agradar ao Senhor Jesus, pela fé. Não por você, mas pela fé que Ele dispensa para o teu coração. Aleluia. Porque, como eu já disse, a fé é uma sementinha. É uma sementinha. E muitas vezes você tem essa semente dentro de você. Eu tenho essa semente dentro de mim. E muitas vezes, meus irmãos, nós não usamos esta sementinha, esse grão de mostarda. Ah, minha fé é tão pouquinha, né? É tão assim. Eu sou tão assim, tão pequenininha. Mas esse grãozinho de fé que você tem, você pode receber para você e ainda para os outros. Amém? Porque Deus se agrada muito, muito, muito daquele que crê, daquele que tem fé. Amém? Deus te abençoe, que a graça e a paz de Jesus esteja sobre a tua vida. Em nome do Senhor.